Boa noite a todos, eu sou Loni Melachenko, seu apresentador. Bem-vindos ao ano 2000 e além, descobertas nas profecias. Hoje à noite quero fazer algo especial, porque muitos de vocês se perguntam como isto funciona. Gostaria de levar você para um passeio turístico atrás dos bastidores, mas existe um mágico eletrônico que torna possível esta série. Neste momento, vamos pedir para que a câmera de televisão se volte para a sala de controle. Eu quero ver os tipos de computadores instalados, o pessoal que está trabalhando nas imagens. Agora você vê a mesa de edição, estamos nos dirigindo a Colin Mead, o produtor, e ali está o Bruce, bem ao lado da antena parabólica, os guardas de segurança e por todo este bonito campus da Academia Forest Lake. Queremos agradecer todos aqueles que contribuem para que você aprecie descobertas nas profecias. Vamos agradecê-los. E é claro, amigos, que estes milagres eletrônicos ficam melhores porque você está aqui. Até mesmo em Ohio. Bem-vindos hoje à noite. Nosso orador é Mark Finley, o diretor e orador do programa internacional Está Escrito. Muitas pessoas admiram Mark Finley e sua habilidade de pregar noite após noite. Eu quero lhes dizer, senhoras e senhores, ele não está usando um teletexto, ele não está usando um texto, ele não está usando anotações. O monitor aqui na frente apenas mostra o que está na tela. Deus deu a Mark Finley o dom do evangelismo muito parecido com o do apóstolo Paulo. Estamos sendo abençoados noite após noite porque a sua mensagem vem do seu coração, da sua mente e da sua Bíblia. Hoje à noite ele irá partilhar um segredo financeiro que o mundo desconhece. Mas antes do pastor Finley pregar, do mistério da música matinal, uma voz que é escutada por todo mundo, transmitida pelo programa Voz da Profecia, Sr. Steve Darmody irá cantar para nós, coroado com muitas coroas. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthems drown all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of love. Behold his hands and side, those wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends his wondering eye at mysteries so bright. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord
matchless King through all eternity. Crown him with many crowns. Esta última semana eu falei sobre alguns dos tópicos mais críticos do livro de Apocalipse. Outro dia eu estava lendo e eu li em um folheto religioso sobre a besta. Eu estava lendo e dizia que a besta é um computador lá no país da Bélgica. Então aquele autor disse: você conhece aquelas pequenas linhas marcadas nas latas que eles checam quando você faz compras no mercado? O autor disse: aquelas pequenas linhas nas latas, você tem que se cuidar com elas, porque tem algo a ver com a marca da besta. Bem, amigo, as pessoas podem ter uma variedade de ideias, mas eu prefiro ler o livro de Apocalipse. E você? Mas estamos falando sobre a marca da besta, o misterioso número 666, a crise final que está chegando na história desta terra. Mas principalmente estamos olhando além da besta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E como você pode ficar seguro nos dias futuros? Então, na quarta noite, os Estados Unidos, na profecia bíblica. Não perca a marca da besta na terça, os Estados Unidos na quarta. Estes dois tópicos são de Apocalipse capítulo 13. Você pode ler este capítulo em sua Bíblia, na sua casa, para se preparar para estas duas palestras. E agora, Connie Vandeman Jeffrey, uma das nossas cantoras do programa Está Escrito, partilha sua voz numa canção. Shall I see Jesus and reign with him above, and shall hear the trumpet sound in that morning, and from the flowing fountain drink everlasting love, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Gird on the gospel armor of faith and hope and love, and you'll hear the trumpet sound in that morning. And when the combat's ended, he'll carry you above, and you'll hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Our ears shall hear with transport the host of heaven sing, and shall hear the trumpet sound in that morning. Our tongue shall chant the glories of our immortal King, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. When I hear the trumpet sound in that Amen. Hoje à noite, antes de abrirmos novamente a palavra de Deus, eu lhe convido a curvar sua cabeça e orar. Pai, não abriríamos a tua palavra sem curvar nossas cabeças e buscar a autoridade da palavra e o ministério do Espírito Santo para ajudar-nos a compreender que este encontro hoje à noite tenha consequências eternas em nossa vida, que possa ser noite de decisão para mais perto de Jesus.
Em nome de Cristo. Amém. O tópico desta noite é um segredo financeiro que o mundo desconhece. O plano financeiro mundial está se direcionando para sérias dívidas e falência. Uma olhada casual na economia mostra que a economia está em crise. Não só a economia dos Estados Unidos está em crise, mas a economia da maioria dos países do mundo ocidental está com algum problema sério. Agora, uma olhada casual na economia pode fazer você pensar que não temos problemas, mas um estudo mais profundo, entendendo o critério da dívida do consumidor, entendendo a grande dívida interna dos Estados Unidos e, se você olhar a Europa Oriental, inflação mundial desenfreada. Eu recordo quando fui pela primeira vez à antiga União Soviética. A moeda do país é rublo. Eram 27 rublos para $1. Hoje, a inflação cresceu tanto, 5 anos depois, que é cerca de 5.000 rublos para $1. Na Romênia, por exemplo, 5 anos atrás era 80 a 100 reais por $1. Hoje é 4.500 a 5.000 reais por $1. Você sabe que na República Siberiana são 27.000 dinares para $1. Você quase tem que andar com um carrinho de mão quando a inflação se torna desenfreada. Mesmo em países como a Alemanha Ocidental, antes existia muito pouco desemprego, mas hoje, com a união da Alemanha, a taxa de desemprego é cerca de 10% na Alemanha Ocidental e a taxa de desemprego na Alemanha Oriental chega a quase 20%. A economia mundial está realmente com problemas. Você olha, por exemplo, o fator inflacionário nos Estados Unidos, de 1960 a 1990. O fator inflacionário na América é o que chamamos de 4. Isso significa que os bens em custo médio são hoje 4 vezes mais caros do que eram em 1960. O seu salário subiu 4 vezes ou 400% nos últimos 30 anos. Isto significa que hoje você tem menos dinheiro para comprar as coisas. A economia se tornou o principal assunto político. Se você olhar a campanha política dos Estados Unidos neste momento, ou a campanha política da maioria dos países, um dos assuntos principais, com certeza, é a economia. Agora, se você pensa que a economia americana é muito boa, olha alguns números da dívida interna dos Estados Unidos em 1900. A dívida interna dos Estados Unidos era 1,2 bilhões. Isto significa que se cada pessoa pagasse $16, conseguiríamos liquidar a dívida. Em 1925, ela subiu para 20 bilhões. Em 1950, subiu para 256 bilhões. Em 75, 533 bilhões. Em outras palavras, em 75, se cada pessoa nos Estados Unidos pagasse $2.500, poderíamos ter liquidado a dívida. Olha o que aconteceu de 75 para 94. Nossa dívida interna em 1994 está acima de 4,6 trilhões. Eu sei que estamos em 96, mas estes são os números disponíveis mais recentes. Em 94, a dívida era de 4,6 trilhões. Isso significa que, porque o governo não tem nenhuma outra maneira de conseguir dinheiro, a não ser aumentando os impostos ou tirando de você, que se tivéssemos de pagar nossa dívida interna hoje à noite, isto significa que cada pessoa nos Estados Unidos teria de pagar $17.800. Significa que se você tem uma família de 5, você não sabia, mas está cerca de $75.000 a $80.000 endividado. Alguém disse, Pastor Mark, eu vim aqui para ser encorajado, vou sair hoje à noite pensando que era financeiramente solvente. Você está enviando minha família para a casa de $75.000 a $80.000 endividada? Os juros pagos na nossa dívida interna são cerca de 20% de tudo que pagamos como uma nação. Na verdade, muitos escritores, pensadores, sociólogos e financistas estão realmente preocupados, porque se você tem uma dívida enorme, algum dia terá que pagar. Howard Huff escreveu um livro chamado Como Prosperar durante a chegada da recessão. Ele disse isto: o propósito deste livro é lhe persuadir de que os Estados Unidos está para entrar no maior período de teste desde a Guerra Civil. Ele continua: inflação espiral leva à depressão, que será lembrada com estremecimento por gerações. O livro de Howard Huff, Como Prosperar durante a chegada da recessão, diz:
Ninguém sabe exatamente onde é o limite, mas está chegando e breve a América está realmente na margem. E também o resto do mundo, porque quando espirramos, o resto do mundo pega pneumonia. Se os Estados Unidos da América negligenciar a sua dívida, ou qualquer outro país ocidental, você vê a Alemanha enfrentando alguns desafios hoje à noite. Você pega alguns países da Europa que estavam estáveis, ou pega o Japão, que não tinha recessão há décadas. Se algum dos países ocidentais tiverem sérias dificuldades financeiras por causa do acordo comercial, por causa da inter-relação financeira global, isto poderia lançar o mundo em uma séria depressão econômica. Muitos livros estão sendo escritos sobre a crise dos investimentos. Isto é, o que fazer com sua renda e como investi-la se tivermos tempos árduos e difíceis à frente. O livro Depois da Queda é um livro sobre como sobreviver, falando sobre vários métodos de investimento para subsistir. A Bolsa de Valores tem recentemente flutuado dramaticamente, de cotações altas a cotações baixas. É difícil predizer o que vai acontecer de uma semana para outra ou de um mês para outro. Está muito difícil de avaliar. Na verdade, Norman Cousins disse isto, comentando nossa economia. Aquele famoso jornalista e escritor americano, ele disse: estamos tão ocupados comprando e comprando que não percebemos que existem alguns princípios morais perdidos em nossa sociedade. Ele diz: continuamos gastando e aumentando nossa dívida interna e aumentando nossa dívida pessoal. Ele disse: talvez o problema é que existem parafusos morais folgados em nossa sociedade. Alguns tijolos estão rachando, que a fundação está desmoronando e que estamos investindo nosso dinheiro nos lugares errados. Talvez este seja o problema, que estamos investindo nosso dinheiro nas coisas erradas. A vida é extremamente incerta, senhoras e senhores. Por exemplo, você pensa que você está seguro, tem uma casa maravilhosa na cidade, você gastou a sua vida para ter esta casa, bem ao lado da floresta, mas um incêndio na floresta desce e destrói rapidamente aquela casa, como aconteceu recentemente em alguns bairros de classe alta perto de Los Angeles, na Califórnia. Áreas como Malibu, Calabasas, casas multimilionárias, muitas delas construídas por atores, destruídas num instante, enquanto o vento soprava as chamas com fúria para dentro daqueles vales. Você se sente seguro até que você volta para casa uma noite e aquele equipamento de vídeo caríssimo, aquele equipamento de som muito caro, fora realmente roubado. E você foi assaltado e você volta uma noite para a sua casa e ela foi saqueada. Será que estamos investindo o nosso dinheiro nos lugares errados? Será que estamos investindo em coisas que podem ser destruídas instantaneamente? Aqui está um homem que trabalha 40, 50, 60, 70, 80 horas por semana. E por isso ele está numa posição de nível gerencial. Mas ele recebe um telefonema. Ele acaba de tornar redundante. Para alguém que está crescendo dentro da corporação, ele dedicou a sua vida para algo e acabou. Dívida pessoal está mais alta do que nunca. Investimentos em coisas e nossos cartões de crédito estão estourados, mesmo com as taxas de juros nos matando nas compras a prazo. Você sabia que endividamento pessoal não é dívida interna? Isto não é quanto o governo possui, mas endividamento pessoal nos Estados Unidos totaliza 810 bilhões de dólares. Somos uma sociedade que está mergulhada no vermelho. Somos uma sociedade que está profundamente e seriamente endividada. E esta dívida está nos estressando. Uma das minhas preocupações na Europa Oriental, e eu quero falar diretamente da situação na Europa Oriental. A Europa Oriental está experimentando uma inflação incomum.
A liberdade trouxe para dentro da Europa Oriental o desejo pelos valores ocidentais, bens ocidentais e materialismo ocidental. Um dos maiores perigos que a Europa Oriental enfrenta hoje é aquela busca espiritual, quando o comunismo foi dominado pela democracia. Aquela busca espiritual será substituída pela busca por bens materiais. Então apelo à Europa Oriental hoje à noite: não siga o caminho do Ocidente, que é a falência espiritual e moral. Existe algo sobre o consumo de bens que não encontra as necessidades da alma. Existe algo sobre os valores materiais que não satisfaz o coração e a alma. Olhe com atenção para o estresse que a procura desses valores trouxe. Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito para a última geração de homens e mulheres a viverem no planeta Terra, fala da economia em nossos dias. O que a Bíblia diz sobre a economia? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 18. É o fruto do desejo da tua alma, foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Apocalipse, capítulo 18, prediz o maior colapso econômico da história. Não é uma nação em depressão, mas um colapso econômico mundial. E se você está se agarrando a ninharias, se sentindo seguro porque você tem dinheiro no banco, escute Apocalipse capítulo 18, versos 14 a 17. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, porque numa hora, rapidamente, subitamente, certamente, foram assoladas tantas riquezas. As riquezas foram assoladas, inflação abrupta, o alicerce econômico desmorona. Se a sua segurança é o dinheiro, você está se agarrando à coisa errada. Se a sua segurança é o materialismo, você está se agarrando à coisa errada. Não existe segurança exceto em Jesus Cristo. Não existe segurança exceto nos princípios bíblicos. Podemos encontrar abrigo na palavra do Deus vivo. Deus nos dá instruções claras sobre os últimos dias. Ele diz que existirá uma crise financeira nos últimos dias. Eis, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Tiago 5, versos 1 a 3. Você percebeu a clareza da passagem? Uma desvalorização rápida da moeda. Aqueles que entesouram para os últimos dias e aqueles que estão desapontados amargamente. Observe esta crise financeira nos últimos dias. A Bíblia continua: eis que a jornada dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. Você percebe que existe um conflito entre o governo e o trabalhador, entre os ricos e os pobres. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago 5, versos 4 e 5. A Bíblia não dispersa nenhuma palavra. Nos últimos dias existirá aqueles que colocam suas vidas em fazer dinheiro. Nos últimos dias existirão que colocam suas vidas no materialismo, na riqueza, na construção do seu reino pessoal. Mas num instante escorregará como grãos de areia pelos seus dedos. E eles não encontrarão refúgio em Cristo. Então, quando o alicerce da economia desmorona, eles ficarão loucamente dominados pelo medo e preocupação, porque aquilo que era a sua segurança, sua conta bancária, cartões de crédito, eles não têm mais nada. A Bíblia diz que existe um outro caminho. Na verdade, greves, conflitos entre governos e trabalhadores nos últimos dias da história da Terra. Mas qual é a solução de Deus para nossos problemas financeiros? Quais os princípios financeiros específicos que a Bíblia nos dá? O que podemos descobrir da palavra de Deus para nos guardar seguros
para podermos verdadeiramente encontrar um lugar de refúgio em Jesus nos últimos dias da história da Terra. Existem alguns princípios sólidos, existem alguns princípios fundamentais da palavra de Deus. Quando voltamos em nossas mentes milhares de anos, voltamos para o dia em que Deus criou o mundo. Ele disse e foi feito. Ele comandou e foi obedecido. Quando Deus disse, esta terra saiu nova das mãos do Criador. Enquanto o Éden era criado pelas mãos do Deus vivo, o sol brilhava intensamente naquela manhã de céu azul. Flores magníficas e suas cores adornavam a terra. E a Bíblia diz em Gênesis 2, verso 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Foi Deus quem criou a terra. Este mundo não evoluiu. Foi Deus que a tapetou com o verde vivo. Foi Deus que plantou os jardins. Foi Deus que fez com que cada árvore desse o seu fruto e cada flor florescesse. Que Deus maravilhoso é esse? A Bíblia diz em Tiago 1, verso 17: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Que Deus maravilhoso, Ele nos deu ar puro para respirar, nos deu riachos murmurantes com água pura e cristalina para beber. Ele nos proveu com as tulipas e suas cores, amarela e vermelha. Ele nos proveu uma variedade de cores, Ele nos proveu com uma variedade de alimentos. A Bíblia diz, porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Salmos 50, versos 10 e 12. Se eu tivesse fome, não te diria, Deus diz, pois meu é o mundo e sua plenitude. Tudo deste mundo lhe pertence. Ele criou, Ele formou. Ao contrário do que dizem, Ele não evoluiu. Ao contrário do que dizem, Ele foi criado pela própria palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9, porque falou e tudo se fez. Ele falou, e a poderosa palavra de Deus, saindo da sua boca, aquela palavra audível, criou o pé de maçã. Deus disse, haja pé de maçã. E a palavra audível de Deus tinha tanto poder que os pés de maçã apareceram quando ele disse. O que Deus diz, acontece. Mesmo nunca sendo assim antes, porque quando ele diz, se torna assim, porque o que ele declara ocorre. Quando Deus ordena, acontece, porque sua palavra é transmitida com poder. Ele é um criador. Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude. A terra pertence a Deus. A terra é sua. Deus criou Adão e Eva. Ele os criou para viverem no planeta, repleto de alegria, repleto de felicidade, repleto de júbilo. Mas um enganador veio ao jardim. Quando o enganador veio, Deus havia falado a Adão e Eva, vocês podem experimentar qualquer árvore no jardim, exceto esta árvore. O enganador disse, esta árvore não é de Deus, ela é sua. Eva, pegue-a, olhe-a, segure-a. O primeiro pecado começou com Eva escutando o diabo e escutando a sua mentira, que o egocentrismo traz prazer, que o egocentrismo traz alegria. O maior engano de Satanás foi, Eva, coma, você entrará numa esfera maior de existência. Eva, coma, você experimentará grande alegria em sua vida. Eva, coma, você nunca experimentará tanto êxtase. Você nunca experimentará tanta euforia. Então o plano de Satanás era levar Eva para o egocentrismo. A Bíblia descreve um antídoto para isso. Atos 17, versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo. Quem fez o mundo? Quem? Deus fez. Dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não apenas nos criou, mas Deus nos sustém. Deus não somente nos formou, mas Deus mantém cada coração batendo. Meu coração não bate por algum ritmo natural, Deus o mantém batendo. E cada vez que eu respiro, eu não sou como um relógio que Deus dá a corda. Deus faz meu coração bater, Deus me faz respirar.
Aqui está o princípio financeiro número 1 na economia de Deus. Eu vou lhes dar o princípio da economia de Deus. Aqui estão eles. Número 1. Visto que Deus me criou e sustém minha vida, tudo o que eu tenho é realmente dele. Veja só, você pediu para existir. E se você fosse nada? E se você fosse um mosquito? Voando num pé de maçã e alguma coisa te morde. Agora não me interprete mal e diga que isto é reencarnação. Eu não estou falando nada disso, e você sabe. Mas se você não existisse, ok? Se você nunca existisse, você não se autocriou, porque você está aqui. E se você fosse nada, um zero no imenso universo, foi a vontade de Deus que trouxe você à existência. Você foi concebido na mente de Deus antes de ser concebido no útero de sua mãe. A Bíblia diz: visto que Deus me criou, aqui está um princípio bíblico, e sustém minha vida, tudo o que eu tenho é na verdade dele. Tudo o que eu possuo é na verdade dele. Deus me criou, Deus criou o mundo, e Deus me dá toda a habilidade para fazer a riqueza que eu tenho. Deuteronômio 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. Deus me criou, Deus sustém minha vida, Deus abriu portas de oportunidade para empregos para mim. Tudo o que eu tenho financeiramente vem das mãos de um Criador amoroso que quer me prover, que suprirá todas as minhas necessidades, e Deus que me dá o poder e oportunidade de ficar rico. Por todo o Velho Testamento, os heróis de Deus do Velho Testamento reconhecem que este é um caminho interessante. O profeta Ageu, no capítulo 2, verso 8, diz, leiam comigo: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus criou, Deus sustém nossa vida e Deus nos dá a habilidade de enriquecer. Abraão compreendeu que ele foi criado por Deus, que sua vida era sustentada por Deus e que tudo que possuía e qualquer vitória de seu exército vieram como resultado de um presente de Deus. Quando Abraão atacava os exércitos inimigos e quando eles eram derrotados, Abraão trazia de volta alguns presos e os dividia. Na verdade, a Bíblia diz que Abraão veio a Melquisedeque, o sacerdote. Vamos ler em Gênesis 14, versos 19 e 20. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Note que Abraão reconhece que Deus é o Criador, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe Melquisedeque o dízimo de tudo. O princípio do dízimo foi estabelecido no começo do período bíblico. Ele foi estabelecido voltando aos dias de Abraão. Abraão separou o dízimo. A palavra dízimo significa 10%, como reconhecimento que Deus me criou, como reconhecimento que Deus sustém minha vida, como reconhecimento que tudo que eu tenho é de Deus. Ele fez a separação. Vamos para... E Abraão trouxe isto para Melquisedeque, o sacerdote, para ser usado para o trabalho de Deus. Dando o dízimo, Abraão reconhecia a bondade de Deus. Ele reconhecia as bênçãos de Deus na sua vida. Jacó, você se lembra dele fugindo depois de enganar o seu pai? Chegou uma hora em sua vida que ele também disse a Deus: eu reconheço tua bondade. Gênesis 28, verso 22, a Bíblia falando sobre Jacó diz: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Os patriarcas do Velho Testamento percebiam que, como Criador e sustentador de suas vidas, eles podiam reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a graça de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a misericórdia e proteção sobre eles, devolvendo a Deus o dízimo. Você pode dizer: o que é o dízimo? Vamos ler juntos Levítico 27, verso 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então o dízimo não é meu, é do Senhor.
Na verdade, tudo o que eu tenho é de Deus. Mas quando eu devolvo a ele o dízimo, que ele falou para separar como santo, perceba que a Bíblia diz que são santas ao Senhor. Quando eu devolvo o dízimo de 10% do meu rendimento, ele é santo ao Senhor. Eu reconheço sua bondade, seu poder, sua autoridade criadora. Segundo o princípio econômico de Deus, a dizimação demonstra nossa fé profunda, que Deus é o Criador e o sustentador da vida. Quando sou fiel no dízimo, reconheço quem Deus é em minha vida. Malaquias fez esta pergunta, Malaquias 3, verso 8: roubará o homem a Deus? Você poderia pensar que uma pessoa teria de ser má se recolhêssemos oferta hoje à noite. Não vamos fazer isto hoje porque já fizemos no sábado à noite. Se fizéssemos, você pensaria que a pessoa era um mau caráter? Se quando as salvas da oferta passassem, em vez de colocar, ela tirasse 50 ou 100 dólares ou 200. Eu recordo uma vez estávamos numa grande cidade tendo conferência. Naquela cidade em particular, alguns marginais vieram à palestra e quiseram seguir um de nossos diáconos até a porta para roubá-lo. Eu fiquei agradecido que o diácono era bem grande, mas os seus anjos eram maiores. Ele virou e eles correram rua abaixo rapidamente. Você tem que tomar cuidado com os seus diáconos, porque todos eles têm anjos da guarda. Bom, veja que você pensaria mal de uma pessoa que roubasse as ofertas. A Bíblia diz: roubarás o homem a Deus? Então os israelitas perguntaram, Malaquias 3, verso 8: em que te roubamos? Mas você diz: de que forma? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Note que Deus faz uma distinção entre dízimo e oferta. Dízimo, de acordo com a Bíblia, é santo ao Senhor. 10% que reconhecemos Deus como dono de tudo que temos. Ofertas são de boa vontade, que desejamos dar ao Senhor. Observe a promessa. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em outras palavras, não guarde em casa, trazei para a minha casa, diz o Senhor, para que haja mantimentos na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz: me teste ou me prove. Ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, verso 10. Alguém disse: mas pastor Finley, eu não tenho condição de dar o dízimo a Deus. Quanto pior for a sua condição financeira, mais você precisa dizimar. Porque a Bíblia diz que quando devolvemos o dízimo, a porção santa a Deus, Ele abrirá as janelas do céu e derramará tal promessa. Ele diz: experimente. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: me teste. Veja, Levíticos 27, verso 30, todas as dízimas do campo santas são ao Senhor. O dízimo é separado, é dinheiro santo. Eu não posso colocar minhas mãos humanas no dinheiro santo de Deus. E quanto pior eu estiver, mais eu devo desejar. Quanto mais dívidas eu tenho, seguir o plano econômico de Deus e assistir Deus fazer milagres. William Colgate, do grande Colgate Palmolive, ele começou um negócio e disse: Deus, eu tenho que ser fiel a ti, e começar a dizimar. Deus o abençoou. John D. Rockefeller, conhecido como dizimista, Henry John Heinz, do ketchup Heinz, começou dando dízimo. A história de James Cash Penny é uma história surpreendente. Ele começou um negócio. Quando o negócio começou, seu negócio estava indo mal. Ele teve um colapso físico. Ele ficou num sanatório recuperando a sua saúde. Andando por um corredor daquele pequeno centro de reabilitação da saúde, ouviu um som de órgão, alguém estava tocando. James Cash Penny entrou na sala, curvou sua cabeça e disse: Senhor, estou lhe entregando minha vida. Ele estava convencido que mesmo endividado e pobre, ele deveria começar a devolver o dízimo a Deus. Ele fez isto. J.C. Penney, lojas de departamentos, se espalhou por toda a América. Veja, R.L. Letourneau, ele decidiu dizimar e Deus o abençoou ricamente. Tanto James Kraft, do queijo, ou Milton Hershey, do chocolate Hershey. Decisões básicas no começo do negócio, que temos de ser fiéis a Deus e seguir o princípio do dízimo. Aqui diz em
Malaquias 3, verso 11 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém diz: Marco, espere um pouco. Existem pessoas que são fiéis a Deus e fiéis no dízimo e têm problemas financeiros. Por quê? Esta promessa pode não se cumprir? Você leu a história sobre João, o fazendeiro, lá do Centro-Oeste? História verdadeira? Você sabe que é verdade, senão eu não contaria. Gafanhotos, vindos do Centro-Oeste pelos campos de Nebraska e Kansas, os gafanhotos vieram e comeram toda a folha de trigo e grama na primeira fazenda. Foram para a segunda fazenda e comeram toda a folha de trigo e grama na segunda fazenda. E na terceira fazenda eles destruíram toda a área. Terrível prejuízo pelos gafanhotos. Estes gafanhotos atacavam a colheita. Eles chegaram à fazenda do senhor João. Ele era um fiel dizimista. Ele disse: Senhor, tu disseste para ser fiel e tu protegerias minha fazenda. Pare estes gafanhotos. Eles chegaram ao portão e entraram e comeram toda a plantação. João estava assombrado. Ele disse: mas eu era fiel no dízimo. Ele se ajoelhou e conversou com o Senhor sobre isto. Alguns de seus vizinhos ateus vieram e disseram: João, João, você é fiel e eles comeram sua fazenda tanto quanto a nossa. Explique isto. O velho fazendeiro João sentou e disse: isto não é difícil, senhores. Aqui está a explicação. Há muito tempo atrás eu dediquei esta fazenda a Deus. A fazenda é dele. Estes pastos pertencem a Deus. Para dizer a verdade, aqueles gafanhotos pertencem a Deus. Então, se Deus quer alimentar os seus gafanhotos na sua pastagem, Ele pode fazer isto, eu não me importo. Ele se ajoelhou então e disse: tudo bem, Deus, eu não sei o que tu estás fazendo, mas esta é tua fazenda e aqueles são os teus gafanhotos. Eu acredito que, embora exista um contratempo temporário e um contratempo financeiro temporário, Deus, eu acredito no fim de contas, em Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Jesus Cristo. E disse: Deus, eu acredito no que Davi disse nos Salmos: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E João começou sua fazenda outra vez, e miraculosamente ele foi melhor na segunda vez do que na primeira. Você pode sofrer um contratempo financeiro temporário, mas preste atenção: a razão de devolvermos o dízimo a Deus não é porque seremos muito abençoados financeiramente, ainda que muitas vezes este é o resultado, mas a razão de fazermos é porque, quer que sejamos abençoados financeiramente ou não, Deus é nosso Criador, é nosso sustentador, e graciosamente respondemos ao seu amor, retornando o nosso dízimo e deixando resultados com Deus. E mesmo que exista contratempos financeiros temporários, Deus faz o que é devido no fim de contas. Podemos confiar seguramente nele. Provérbios 3, verso 9 e 10, que promessa: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lugares. Que promessa! Eu confio em Deus, amigo. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lugares. O próprio Deus diz isto. O terceiro princípio econômico de Deus, dando com o motivo certo, abre nossos corações para receber bênçãos espirituais e materiais de Deus. Isto é um princípio econômico. Se você abre o seu coração a Deus e você dá sem querer nada em retorno, mas se você é fiel em separar 10%, isto abre o seu coração para receber bênçãos espirituais, porque egocentrismo é o centro do pecado no universo, e abre o seu coração para receber bênçãos materiais de Deus. Eu recordo que eu estava na igreja um dia e tinha falado sobre o dízimo. O princípio de abrir o seu coração a Deus. E um homem veio falar comigo, dava para ver que ele estava nervoso. As veias no seu pescoço estavam alteradas, altas, isto é, a fumaça saindo do seu nariz, o rosto vermelho. Não tinha fumaça saindo do nariz, mas quase, ele estava realmente nervoso. Ele veio ao meu escritório e tirou do seu bolso uma folha de contas como esta
E ele disse: pastor, você acabou de falar sobre o dízimo. Ele disse: eu tenho esta conta, e continuava tirando contas, um total de $280 em contas. Então disse: aqui está meu salário, isso foi algum tempo atrás, é $250 por semana. Agora, pastor, você me diga, como eu vou pagar minhas contas de 280 por semana e ser fiel a Deus e ao dízimo e tirar o dízimo de um cheque de $250? Pastor, você me diga como fazer isto. Eu disse: bem, João, existe uma coisa que está óbvia. Você está $30 no vermelho toda semana, não é? Ele disse: é, pastor, eu estou $30 no vermelho, me diga como fazer. Eu disse: eu tenho uma pergunta. E eu digo: mas eu tenho uma pergunta. Os seus métodos de economia estão lhe tirando das dívidas? Ele balançou a cabeça: sabe que não, pastor, você viu as contas, você está cheio de dívidas, seguindo o seu caminho, porque você não experimenta o caminho de Deus e vê se melhora. E ele disse: pastor, você respondeu minha pergunta. Deus realmente diz: seja fiel no dízimo quando buscamos primeiro a Deus. Ele nos concede bênçãos extraordinárias, mas o dízimo deve ser devolvido com o motivo certo. Na verdade, você recorda que Jesus falou também sobre o dízimo. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, pequenas ervas, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Aqui está o endossamento do dízimo no Novo Testamento. Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas. Então Jesus diz: e não omitir aquelas. Em outras palavras, tenha um coração cheio de misericórdia, de graça, de amor a Deus e seja fiel no seu dízimo. Jesus disse: misericórdia e fé e compromisso são a essência da vida cristã. Mas ele disse: quando você tem esta misericórdia e graça, elas te levarão a reconhecer Deus como Criador, através da fidelidade ao princípio do dízimo. Esta é a economia de Deus. Quarto princípio: a doação nos capacita a ter uma satisfação mais profunda do avanço da obra de Deus. Você sabe, quando somos fiéis e trazemos os dízimos para Deus, e quando isto ocorre, o dízimo é separado especificamente para a pregação do Evangelho. Quando damos nosso dízimo a Deus e devolvemos a porção santa a Ele, quando somos fiéis separando o dízimo e fazemos aquele cheque, Deus o abençoa imensamente. Ele vai ao redor do mundo pregando o Evangelho e escutamos as histórias vindo de vários países do mundo. Somos parte disto. É uma família mundial e juntos participamos com Deus e Deus dá a oportunidade de participarmos. Toda vez que minha esposa e eu recebemos nosso salário cada mês e separamos primeiro os 10%, ficamos contentes de saber que estamos ajudando o Evangelho chegar até a África, ajudando a ir por toda a América do Sul e Central, estamos ajudando a ir à Europa, estamos ajudando a ir aos antigos países comunistas, que estamos participando juntos com Cristo neste movimento final. Esta é a economia de Deus. A economia de Deus irá investir seu coração em outra coisa. A economia de Deus é quem tem seu coração. Quinto princípio, a economia de Deus. Não existe motivação maior para dar do que a cruz. Como posso me esconder de Deus? Deus me criou, Deus me redimiu, Deus sustém minha vida e Ele deu Jesus Cristo na cruz. Se deu Jesus com pregos em suas mãos, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, se Deus deu o melhor presente celestial, como posso omitir alguma coisa? Como posso esconder alguma coisa dele? Os princípios econômicos de Deus são claros. A cruz diz: dê o seu melhor para mim. Sexto princípio: sacrificando-se pela causa de Deus, nos ensina uma profunda lição da verdade. Perceba que quando devolvo fielmente meu dízimo a Deus, quando não tenho o suficiente e digo: Deus, parece que eu não vou conseguir este mês,
Quando busco o primeiro, Mateus 6, verso 33, a Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho o suficiente, estamos economicamente mal, não sabemos como iremos pagar as contas, mas dizemos: Deus, vou ser fiel no dízimo. O que acontece? Fé não é fé a não ser que seja fé, e fé nunca é fé se for uma visão, e visão e fé são duas coisas muito diferentes. Quando eu sou fiel a Deus no dízimo e fico de joelhos e digo: não sei o que vai acontecer, mas tu me convidaste a separar 10% da minha renda, meu aumento para teu reino e tua causa. E Deus, tu me disseste que 9 é mais do que 10. No sistema do mundo, 10 é mais do que 9. No sistema de Deus, 9 é mais do que 10. 90% com Deus irá mais longe do que 100% sem Deus. É preciso fé, amigo. É preciso fé. É preciso fé para dizer: Deus, tu podes usar meus 90% e torne-os mais do que 100%. É assim que a fé espiritual é testada. Quando você não tem o suficiente, quando você está lutando para ficar no orçamento e se ajoelha e diz: Deus, entrego a ti. Eu me recordo de um querido amigo meu, Dr. Gary faleceu num trágico acidente de carro. E eu e o Dr. Gary estávamos viajando uma vez na Alemanha. Este era o país natal do Dr. Gary. Eu gostava muito de viajar com ele porque eu não sabia alemão e ele era tão fluente, um grande erudito, um grande homem de Deus na fé. Ele me contou uma história. Disse: Mark, após a Segunda Guerra Mundial, nossa família tinha muito pouco e lutávamos por alimento. Eu e meu irmão Kurt e meus pais, ele disse, meus pais realmente acreditavam na oração. Eles foram fiéis por toda a vida, devolvendo a Deus o dízimo. Após a Segunda Guerra Mundial, nos ajoelhamos como uma família, meu pai e minha mãe, meu irmão e eu, e nossa família se ajoelhou. E ele continuou: eu nunca tinha passado fome antes. E ele disse: eu estava com tanta fome. Foi após o tempo da guerra, existia muito pouco, as cidades alemãs estavam destruídas. E ele disse: Senhor, tu prometestes prover nossas necessidades, fomos fiéis a ti no dízimo, Senhor, vamos continuar sendo fiéis no dízimo mesmo se não proverdes nossas necessidades, porque acreditamos que tu pediste para fazermos isto e talvez estejas apenas testando nossa fé. Ele disse: após orarmos, eles se levantaram e foram à porta, e uma senhora que eles não conheciam, andando na rua com um pacote de compras, disse: eu fui pressionado a trazer esse pacote de compras para vocês. Meu amigo, se você se baseia na visão, me escute com cuidado. Você nega a Deus a oportunidade de fazer um milagre em sua vida. Você restringe e impede Deus de fazer milagres. Se você se baseia na fé e vive em harmonia com os princípios bíblicos, você permite que Deus faça um milagre em sua vida. Então aqui está a economia de Deus. A questão principal é: onde estão os seus sentimentos? Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer nosso coração, mas Ele nos testa para ver onde nossos sentimentos estão. Você lembra? Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, verso 26. Aqui está a questão: onde está a sua alma? Aqui está a questão: quem tem o teu coração? Aqui está a questão: quem domina a sua mente? Aqui está a questão: onde estão os seus sentimentos? Você se lembra da história do homem que disse: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, versos 19 e 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite sua vida terminará. Esta noite você morrerá. Coloque sua vida em algo que irá durar. Coloque sua vida em alguma coisa importante. Coloque sua vida em alguma coisa que seja resistível. Existem dois caminhos. Um caminho é o caminho de aproveitar ao máximo a vida, tentando fazer o máximo de dinheiro. Procure e experimente tudo
o que puder para lhe fazer feliz. Este é um estilo de vida. É um estilo de vida ganancioso, um estilo de vida tentando obter êxito, e algumas pessoas são levadas, elas são motivadas, e isto se torna o centro de suas vidas. Existe outro estilo de vida. Deus, tu me criastes. Deus, tu me sustentas. Deus, tu enviaste Jesus Cristo para morrer na cruz por mim. Deus, tudo o que eu tenho, meus bens materiais são teus. Eu reconheço isto semanalmente ou mensalmente, devolvendo a ti o dízimo. Deus, eu quero que saibas que os sentimentos do meu coração são todos teus. Enquanto curvemos nossas cabeças para orar, você gostaria de dizer: Jesus, os sentimentos do meu coração lhe pertencem. Jesus, eu te entrego minha vida, minha alma, tudo, Senhor. Eu tenho perseguido o materialismo. Não encontrei satisfação. Perseguindo um coelho que não agarrarei. Mas, Senhor, na crise de Apocalipse, quando a economia se desintegra, eu quero me refugiar em Jesus. Na crise de Apocalipse, quando a economia se desintegra, eu quero estar seguindo a Jesus. Na crise de Apocalipse, quando a minha vida se desintegrar, eu quero estar seguro em Jesus. Antes de orarmos, escute o hino. Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love you because you have first loved me, and you purchased my pardon on Calvary's tree. I love you for wearing those thorns upon your brow. If ever I loved thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering
Vamos orar juntos. Querido Pai, às vezes valorizamos as coisas erradas. Alguns de nós querem coisas que não trazem satisfação duradoura. E às vezes enfatizamos as coisas do mundo em vez das coisas eternas. Mas hoje à noite buscamos a Ti, Senhor, buscamos a Ti como nosso refúgio, buscamos a Ti como nossa segurança, buscamos a Ti como o único que é eterno. Nós buscamos a Tua firmeza, uma rocha onde podemos ancorar. Buscamos a Ti a pérola resistente de grande valor que não tem preço. E entregamos hoje à noite nossas vidas a Ti. Pai, agradecemos por Jesus. Agradecemos por ter nos criado. Agradecemos por sustentar nossas vidas. Agradecemos por nos redimir. Senhor, humildemente entregamos nossas vidas a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém.